Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Konosuba, o Rei das Trapaças. Parte 7. Capítulo 77. Apesar da vasta experiência da promotora Sena, o caso contra Hikaru Sato tornou-se extremamente espinhoso após a mudança drástica na natureza das acusações. Agora que o nome de Hikaru Sato estava gravado na história local com o título honorífico de Herói Matador de Dragões, consolidado por sua cruzada bem-sucedida contra a serpente aquática de várias cabeças, a única alternativa diplomática disponível para Sena era recuar silenciosamente. Ela foi obrigada a tomar a iniciativa de alterar o status jurídico de Hikaru Sato, de um suspeito sob investigação para um colaborador essencial no esclarecimento do caso. Essa mudança de identidade alterou radicalmente o tratamento dispensado a ele, e Sena, agora plenamente ciente da influência do rapaz, não ousaria proferir uma única palavra sobre prendê-lo ou arrastá-lo à força para a delegacia. Após combinar um encontro na guilda para o meio-dia do dia seguinte, a fim de discutir os trâmites legais, ela retirou-se apressadamente da guilda dos aventureiros, acompanhada por seus subordinados, cujas expressões de derrota eram evidentes. Os demais aventureiros presentes na guilda irromperam em vivas celebrações, maravilhados com a vitória contra o monstro. Mas Hikaru Sato não demonstrou a menor satisfação com aqueles que se mostraram inúteis nos momentos críticos. Embora ele pudesse racionalizar o comportamento de covardia deles, compreender a hesitação alheia não significava aceitá-la como um padrão aceitável. Por isso, após um aceno seco de despedida para a multidão, ele evitou participar da comemoração. Os aventureiros, por sua vez, preferiram rodear Aqua e Megumi, ouvindo com avidez os relatos da batalha e soltando exclamações de admiração a cada detalhe heróico. Senhor Sato, está tudo bem mesmo? Yunion, sempre preocupada, reuniu-se ao redor de Hikaru Sato junto com Darkness e Chris, observando-o com visível ansiedade. Afinal, trata-se de uma promotora do reino, e a acusação formal ainda é de subversão estatal. Não se preocupe, esses são apenas problemas irrelevantes. Acenando com a mão de forma despreocupada, Hikaru Sato respondeu com naturalidade. O que eu realmente preciso investigar é quem iniciou todo esse incidente e instigou a promotora a perseguir os membros da minha equipe. Então, Sato, você tem alguma ideia de quem possa ser? Darkness, você recebeu alguma notícia interessante ultimamente? Hein? Darkness, sendo questionada tão diretamente, reagiu com surpresa. Por que o Capitão Sato acha que eu saberia de algo? Sim, imagino que você não tenha visitado sua casa recentemente, não é? Capitão, você está... Bem, isso não é importante agora. Diante da confusão de Darkness, Sato Hikaru estendeu as mãos e explicou. Já que você é um membro valioso da equipe, eu naturalmente investigaria sua situação pessoal. Mas não se preocupe, existem coisas que você prefere não compartilhar, e eu ajudarei a manter seus segredos em segurança. Entendo, obrigada, Sato. Ignorando o assunto, Hikaru Sato fez um sinal para Luna, que observava a cena à distância, mas hesitava em se aproximar. Senhorita Luna, você tem algo que gostaria de compartilhar comigo, não é? Sim, na verdade. Aproximando-se, Luna mordeu o lábio inferior, claramente hesitante, antes de finalmente tomar coragem. Na verdade, eu sei quem está tentando incriminar o Sr. Sato. A senhorita Luna realmente confia tanto assim em mim? Hikaru Sato arqueou as sobrancelhas, surpreso. Ele esperava que Luna estivesse apenas tentando mediar questões triviais da missão, mas, em vez disso, ela apontou diretamente para o verdadeiro culpado. Embora ele já tivesse suspeitas sólidas sobre quem estava orquestrando os bastidores, ele sentiu-se genuinamente tocado pela atitude da recepcionista. Na verdade, eu já tenho uma teoria sólida sobre o assunto, então deixe-me expor meu raciocínio primeiro. Se algo estiver incorreto, a senhorita Luna pode intervir e corrigir, tudo bem? Hikaru Sato agiu deliberadamente para poupar Luna de um embaraço desnecessário. Afinal, em um ambiente político, ofender poderosos quebrando regras de confidencialidade pode ser arriscado. Luna, compreendendo a gentileza dele, não hesitou em se envolver naquele terreno movediço. Se não me engano, a raiz deste problema é a reparação da muralha da cidade e a compensação pelas casas destruídas, estou certo? Ao ver Luna assentir silenciosamente, Sato prosseguiu sem rodeios, além de tentar me acusar de traição. A pessoa por trás disso deve estar usando suas conexões para confiscar minha recompensa pela derrota dos demônios, não é? Sim. Parece que o Sr. Sato acertou em cheio. Luna sorriu com amargura e fez uma reverência profunda. Peço desculpas, pois pelas regras da guilda, a distribuição de uma recompensa tão volumosa exige a verificação de múltiplas autoridades locais, incluindo o Senhor Feudal, e é aí que reside o problema. Entendo. Então, o relatório de investigação cairá nas mãos daquele sujeito. Ele verá que fui eu quem causou o incidente e perceberá que a recompensa é o montante perfeito para cobrir suas perdas financeiras, certo? Após confirmar sua suspeita, Hikaru Sato sorriu com um desdém cortante. Ousar reter o meu pagamento? Esse porco estúpido não tem a menor ideia do perigo que está atraindo para si. Até o demônio de nível superior em Host pode ser procurado por muito tempo e continuar vivo. Será que ele não parou para pensar que os aventureiros capazes de derrotar um demônio são, por natureza, muito mais perigosos do que o próprio demônio? Capítulo 78. É realmente uma audácia sem limites tentar reter minha recompensa.
Na verdade, eles não possuem poder total sobre o dinheiro ainda. A recompensa permanece sob custódia da guilda. Percebendo que Hikaru Sato decifrara todo o esquema, Luna suspirou, tentando apaziguar a situação em favor da organização. É apenas um atraso burocrático no processo de revisão, então a guilda não pode liberar os fundos ao Sr. Sato neste exato momento. Não pode simplesmente sacar? Então é por isso que ele se deu ao trabalho de forjar uma acusação de traição contra mim. Após ouvir os esclarecimentos de Luna, Hikaru Sato compreendeu perfeitamente a lógica mesquinha por trás do ato. Pelos testes anteriores ao questionar Senna sobre a origem da ordem, ele determinou que o mentor não era um aventureiro, nem um funcionário da guilda. Considerando que desde sua chegada a este mundo, ele só interagia com aventureiros e guildas, a conclusão lógica apontava para os oficiais do reino. Seguindo essa linha, ele analisou onde haveria um conflito de interesses financeiro direto. Sato lembrou-se imediatamente do documento oficial que mencionava o colapso da muralha do castelo, o que o tornava um bode expiatório ideal para espionagem ou terrorismo. A resposta estava clara como a luz do dia. Quem quer que tivesse que pagar pela construção daquela muralha era o seu principal alvo. Diferente da estrutura estatal do seu mundo original, o reino deste mundo operava como um sistema feudal descentralizado. As muralhas de Excel haviam colapsado e precisavam de reparos imediatos. O dinheiro para tal obra não vinha do Tesouro Nacional, mas sim do bolso do senhor feudal local. Compensações pelas casas e resgate dos moradores eram, todos, responsabilidades financeiras que recaíam sobre ele. No entanto, estava claro que aquele senhor de Excel não era o tipo de nobre benevolente preocupado com o bem-estar de seus súditos. Ele provavelmente preferia gastar seus dias degustando vinho caro, organizando banquetes opulentos e cercado por empregadas domésticas. Quando a conta astronômica para o reparo da muralha chegou à sua mesa, ele entrou em pânico. Para completar o pesadelo, chegou um relatório de uma recompensa gigantesca que seria paga ao maldito aventureiro que explodira a muralha e fora embora logo em seguida. Aquele nobre não se importava se os aldeões viviam ou morriam. Ele só sabia que estava perdendo dinheiro inexplicavelmente, enquanto o responsável pela perda não só saía ileso, como recebia uma fortuna como prêmio. Foi então que ele teve uma ideia que considerou genial, usar a recompensa do aventureiro para cobrir a reforma da muralha. Mas havia um problema, a recompensa estava na guilda. Ele só tinha direito à revisão. Tentar bloquear o pagamento constantemente não funcionaria, pois a guilda poderia simplesmente revogar a recompensa e ele ficaria sem nada. Então, a solução de um tirano medíocre era simples: prender o aventureiro sob a acusação de traição, executá-lo e confiscar todos os seus bens. Assim, o dinheiro da guilda se tornaria propriedade confiscada, caindo diretamente em seus cofres. Após explicar brevemente a situação para o trio Chris e o Neil e Darkness, Hikaru Sato sentiu-se frustrado pela estupidez do senhor feudal. Como alguém pode ser tão arrogante a ponto de achar que pode manipular, como um brinquedo, um aventureiro que enfrentou demônios de alto nível? Darkness, que tipo de idiota é esse senhor de Excel? Você deve saber, não é? O senhor da cidade de Excel é Alexei Barnes Ardap. Ele é um... Darkness parou, escolhendo as palavras com extremo cuidado. Ele é um nobre que não desfruta de uma reputação muito honrosa entre seus pares. Ao ouvir aquele nome, Hikaru Sato recordou-se imediatamente da figura. Se a memória não lhe falhava, esse era o mesmo sujeito que criava um demônio com um intelecto duvidoso na obra original. Olhando de relance para Chris, Sato teve um estalo mental. Então, essa má reputação significa que existem muitos rumores sobre suas maldades, mas nenhuma prova concreta, certo? Sim. Mesmo que o reino envie inspetores, o resultado é sempre o mesmo. Nenhuma evidência é encontrada. Até nobres de facções rivais falham ao investigar. Existem peças-chave de evidência que não importa o quanto você procure, simplesmente desaparecem. E qualquer testemunha que surge acaba mudando seu depoimento sob pressão ou suborno. Capítulo 79. Ao ouvir o relato de Darkness, Hikaru Sato lançou uma pergunta intrigante. Já que ele consegue eliminar rastros com tanta eficiência, esse homem deve ser extremamente cauteloso e astuto, não é? Não é bem assim. Diante da dedução lógica de Sato, Darkness balançou a cabeça negativamente. Pelo contrário, Ardap quase nunca se preocupa em esconder seus atos vis. Quase todos os nobres conhecem as atrocidades que ele comete, mas ninguém consegue provar nada, certo? Isso não lhe parece estranho? Sato olhou para as três pessoas, percebendo que elas começavam a sentir que algo estava fora do lugar. Ele prosseguiu. Ele aparenta ser um sujeito astuto, racional e invulnerável nos resultados, mas seu estilo de vida usual é o oposto. Se isso é uma estratégia para confundir os outros, por que suas ações são divulgadas aos quatro ventos? Diante do dilema, Darkness franziu a testa. É verdade que é estranho, mas o reino investigou repetidamente e, de fato, nenhuma prova sólida foi apresentada. Não acha isso ainda mais bizarro? Estendendo as mãos, Hikaru Sato guiou o raciocínio. Você disse que diferentes facções do reino enviaram investigadores. Um homem viu como ele não teria influência sobre todos esses nobres, certo? Seus inimigos certamente não tentariam protegê-lo. Se mesmo assim o resultado é a ausência de provas, não há algo interferindo ou encobrindo esses rastros magicamente? Você quer dizer que... Pensando na possibilidade, Darkness sentiu um calafrio, mas rebateu rapidamente. Não, o sumo sacerdote da igreja de Eris e vários nobres poderosos participaram. Não deveria existir tal magia ou entidade maligna capaz de enganar tantos indivíduos de elite. Vamos deixar as especulações de lado e focar no que ele está fazendo contra mim agora. Sato virou-se, focando no presente.
Desta vez, os meios dele foram tão grosseiros que não conseguem ocultar nada. Seja o bloqueio da recompensa ou a investigação forçada da promotora, isso não pode ser disfarçado. Qualquer pessoa com o mínimo de discernimento percebe o abuso de poder dele. Mas ele fez assim mesmo, como se não temesse investigações. Sato concluiu, a menos que ele seja um membro secreto da família real e todos estejam fingindo, eu não consigo imaginar como um nobre comum silenciaria o reino. Impossível. Darkness retrucou imediatamente. Mesmo se a família real fizesse algo assim, eles seriam denunciados e punidos por todos os outros nobres. Darkness levantou-se, olhando para Hikaru Sato seriamente. Como você disse, algo está errado com esse Ardap, mas com a minha habilidade, não consigo descobrir o que. Por favor, ajude-me a investigar o que existe por trás dele. Eu já deveria ter pedido sua ajuda para isso. Hikaru Sato ficou boquiaberto ao olhar para Darkness, cuja inteligência parecia ter sido drenada pela seriedade do momento. Você esqueceu o que discutimos no início? Este é um assunto que também me diz respeito, já que estou na mira dele. Ah, é verdade. Sob a lembrança, Darkness, sempre tão apegada à honra nobre, finalmente reagiu. Ela corou profundamente e abriu a boca para falar algo, mas, vencida pela vergonha, caiu sobre a mesa e enterrou o rosto entre os braços. Você sempre gosta desse tipo de clima. Por que está tímida agora, minha cara cavaleira? Hikaru Sato sorriu com malícia, agachando-se ao lado de Darkness e olhando-a de baixo para cima. Ah, minha querida senhorita Darkness, você é tão adorável. Esqueceu-se do assunto principal e me encanta com essa cara séria. É realmente cativante. Ah, não diga mais nada. Com as bochechas em brasa, Darkness tentou cobrir a boca de Hikaru Sato com as mãos, expressando sua indignação. Isso é o tipo de coisa que me deixa ansiosa, não é algo engraçado. Se eu disser que é pior do que seu hobby pessoal. Resistindo às mãos de Darkness, Sato dirigiu-se a Chris. Investigar esse tipo de coisa em vez de pedir ajuda a mim, acho que é mais confiável pedir a Chris, a ladra, para agir. Capítulo 80. Investigar é mais adequado para Chris do que para mim. Dito isso, Hikaru Sato virou-se para Chris e pediu. Então, posso pedir que você investigue aquele senhor feudal, senhorita ladra? Isso era uma mentira descarada. Embora Sato quisesse que Chris investigasse Ardap, a verdadeira razão não era porque ela fosse uma ladra. Era porque, como Sato sabia, os deuses celestiais e os demônios do inferno são rivais mortais. Seja a imatura Aqua ou a confiável Chris, a primeira reação ao ver um demônio é partir para o ataque, entrando em um estado de fúria incontrolável. Se ele queria lidar com Ardap, que criava demônios, a melhor opção era deixar isso com as deusas. Mas ele só podia escolher uma. Se ele não introduzisse isso a Chris, teria que pedir a Aqua? Sato podia imaginar o cenário. Ele pediria ajuda hoje, e Aqua, embriagada e arrogante, bateria no peito para prometer sucesso. No dia seguinte, ele receberia a notícia de que Aqua fora presa. No terceiro dia, ele visitaria Aqua na cela, porque ela cometeu um crime ao denunciar o culpado e acabou sendo libertada por incompetência. E quanto a Hikaru Sato, a acusação de subversão estatal se tornaria real. Portanto, a menos que ele estivesse louco, era impossível deixar que Aqua se envolvesse. Deixe comigo? Chris inclinou a cabeça, pensativa, mas não respondeu de imediato. Se Sato for preso por subversão, nossa equipe será dissolvida? O que você quer dizer com isso? Hikaru Sato sentiu que algo estava errado no comportamento de Chris. Nada, apenas estou um pouco preocupada com o futuro do nosso esquadrão. Chris tossiu levemente e claramente insincera. Não se preocupe comigo por perto, nunca deixarei que você escape ou seja incriminado. Sendo assim, estou aliviado. Ele deu um tapinha no ombro de Chris e instruiu. No entanto, investigar um nobre secretamente é perigoso. A segurança deve vir em primeiro lugar. Se não der certo, não importa. No pior cenário, nós abandonamos a causa e com nossas habilidades, o exército do Rei Demônio nos receberá de braços abertos. Sasato-san, você está brincando, certo? Você não falaria sério sobre isso. Yunil e Chris, que antes queriam apenas fazer uma piada, ficaram chocadas com a fala de Hikaru Sato. Como você pode pensar assim? Darkness também franziu a testa, descontente. Somos seres humanos. Mesmo que quiséssemos desertar, deveríamos escolher outro país, nunca o exército do Rei Demônio. Parece que a honrada senhorita Darkness não me apoia. Olhando para a rigorosa cavaleira, Sato suspirou com desdém. É uma pena. Nesse caso, terei que nocautear você à força, amarrá-la e entregá-la como um presente para o Rei Demônio. Uma cavaleira como você, com um nome de família proeminente e uma aparência bela, não imagina as torturas indescritíveis que enfrentará ao cair nas mãos deles. Isso? Você é um homem morto. Nunca apoiarei sua deserção, mesmo que você me atordoe, me amarre como um animal e me ofereça aos monstros. Pare. Chega de fantasias. Após agarrar Darkness para interromper seu delírio masoquista, Chris suspirou em derrota. Eu me rendo, prometo descobrir tudo o que ele esconde. Esqueça, sua promessa é perigosa, tenho medo que você me entregue junto com Ardap. Olhando para Chris visivelmente nervosa, Hikaru Sato vetou. Não precisa ser apenas sua investigação. Eu posso infiltrar-me com você, enquanto Darkness e Union ficam de prontidão para resgate. É apenas investigar um nobre local? É necessário um plano tão grande assim? Claro que é. Sato olhou para Chris, que subestimava Ardap. Se fosse apenas eu, tudo bem, mas ouça o que Darkness disse sobre o temperamento dele. Se você for exposta e cair nas mãos daquele sujeito, qual será o futuro de uma ladra bonita como você? Por favor. No momento em que Chris pareceu temerosa, Darkness ofegou, pressionou o ombro de Hikaru Sato e pediu com seriedade. Por favor, deixe-me investigar junto com vocês. Nem pense nisso, você é a única pessoa com quem não concordo. Sato afastou a mão de Darkness e respondeu friamente.
Quem garante que você não vai se entregar de propósito só para satisfazer seus desejos pervertidos e acabar me enterrando junto com você? Capítulo 81. Ei, Sato, você realmente quer fazer isso? Claro, já estamos aqui. Você pretende voltar agora? Mas, olhando para a enorme mansão à sua frente, bem como para os guardas fortemente armados que pareciam extremamente perigosos e difíceis de enfrentar, Aqua não pôde evitar um leve tremor de hesitação. Aquela é a mansão de um nobre. Se formos expostos, seremos condenados à morte. Você? Olhando para Aqua sem palavras, Sato Hikaru suspirou. Você esqueceu que é a deusa da água, Aqua? Por que você está com medo do poder de um nobrezinho insignificante? O que é todo esse alvoroço? Ei! Como se tivesse acabado de se lembrar de sua identidade, a expressão de Aqua mudou drasticamente. É verdade, eu sou uma deusa. Esse sujeito não tem jeito. Ignorando a Aqua, que se convenceu novamente de sua divindade e começou a agir de forma tola, Sato Hikaru observou a mansão. Traçou um mapa topográfico simples sob seus pés, em seguida, analisou o ambiente ao redor para planejar o próximo passo. De fato, o esquadrão de Sato Hikaru encontrava-se do lado de fora da residência do Lord Ardap. Originalmente na mente de Sato, essa tarefa não precisava ser tão urgente. Afinal, aquele nobre não passava de um palhaço saltitante. Sem o apoio dos demônios por trás dele, ele era alguém que poderia ser facilmente esmagado. Somente o fato de a cruzada de ontem contra a serpente d'água ter sido exaustiva, e de ele ter exagerado um pouco na comemoração, o fez querer voltar ao hotel para descansar e recuperar as energias, planejando retornar apenas no dia seguinte para investigar. No entanto, quando ele e as meninas conversaram sobre isso, Megumin rejeitou categoricamente a proposta de Sato. Ela argumentou que no dia seguinte, Sato seria interrogado como suspeito, e que deveriam investigar enquanto o oponente ainda não suspeitava que eles tinham lutado contra a serpente e que, portanto, estaria indefeso. Com argumentos como este, ignorando completamente a ideia de uma investigação cautelosa, ela sugeriu que se não conseguissem entrar furtivamente, matariam todos que vissem pela frente para que ninguém soubesse de sua presença. Essa insistência acabou arrastando Sato Hikaru para fora, no meio da noite, para alimentar mosquitos. Ei, é por isso que eu disse que deveríamos agir amanhã. Poderíamos coletar informações durante o dia e entender o layout da mansão. Sato Hikaru, que tinha desenhado tudo que era observável, coçou a cabeça, frustrado ao desenhar os cômodos desconhecidos com pontos de interrogação. Pela aparência, esta casa tem pelo menos 20 cômodos, sem contar porões, masmorras e salas secretas. Agora, sem sequer entender a função de cada lugar, invadir assim é imprudente. Seria um milagre não nos perdermos. Não seria melhor voltar então? Ao ouvir as palavras de Sato, Megumin demonstrou claramente que não estava disposta a desistir. Já estamos aqui, vamos embora sem tentar nada? Não exatamente. Olhando para a insatisfeita Megumin, Hikaru Sato suspirou e apontou para o mapa. Embora existam 3 equipes de guardas patrulhando o pátio, é relativamente simples se infiltrar nesta casa. O principal problema é que o terreno interno, o número de pessoas e as rotas de patrulha são desconhecidos. Por isso devemos ser extremamente cuidadosos. Minha opinião é que vocês fiquem do lado de fora para dar cobertura, enquanto eu e Chris, que aprendemos habilidades de ocultação, entramos sozinhos. Ao ouvir isso, Aqua imediatamente protestou. É chato esperar do lado de fora, e está cheio de mosquitos. Quer que sejamos servidos como banquete para esses insetos? Por isso eu disse para vocês não virem desde o início. Mas todos vieram, e se eu não viesse, sentiria que fui abandonada pelo grupo. Esqueça, vamos falar sobre as suas ações do lado de fora. Suspirando, Hikaru Sato virou-se para Darkness. Darkness, você e Megumin vão para aquela encosta, fiquem atentas ao movimento na mansão. Se houver qualquer sinal de alerta, vocês usarão magia de explosão para derrubar aquele muro ali. Vamos romper por esse lado? Olhando para o ponto indicado, Darkness assentiu. De fato, se sairmos por ali, estaremos diretamente na floresta. Enquanto nos escondermos nas árvores, ninguém conseguirá nos encontrar nesta escuridão. Não, esse lado é uma finta. Uma família nobre desse tipo certamente tem cães de guarda. Embora a escuridão afete a visão humana, os cães podem rastrear pelo olfato. Então, depois que Megumin usar a magia, vocês devem sair imediatamente. Entendido. Ignorando a leve vergonha de Darkness por ter errado o palpite, Sato Hikaru olhou para Yunyun. Yunyun, você e Aqua vão para o outro lado do riacho e esperem. Vocês apenas precisam usar a magia de explosão na direção da Megumin, criar uma névoa de água com magia e, em seguida, usar magia de vento para dispersar essa névoa enquanto fogem. Entendi. Darkness assentiu novamente. É para atravessar a água e lavar o cheiro do corpo para se livrar do rastreamento dos cães. Essa é uma boa ideia. Não, esse lado também é uma finta. Embora a água lave o cheiro, o terreno ali é aberto e não há lugar para se esconder. Se andarmos por lá, seremos facilmente pegos. O objetivo é fazer com que aqueles que se acham espertos mobilizem seus homens para perseguir por esse lado, atraindo-os para longe da casa principal. Darkness, tendo seus palpites negados repetidamente, mordeu o lábio e olhou para Sato Hikaru com vergonha. Então como vocês vão recuar? Recuar? Olhando para Darkness com surpresa, Hikaru Sato disse. Por que recuar? Capítulo 82. Recuar? Olhando para Darkness com uma expressão de surpresa, Hikaru Sato ficou confuso. Por que recuar com uma oportunidade tão boa? Ei, mas...
A surpresa de Hikaru Sato realmente confundiu Darkness. Ela levou um tempo para organizar seus pensamentos e perguntar intrigada: vocês não estão expostos. E nós deveríamos fazer algum movimento para encobrir a fuga de vocês? Quem disse que fazemos movimentos apenas para escapar? Pescando, Hikaru Sato disse de forma estranha: se vocês realmente quisessem nos expor, seria mais simples apenas atacar diretamente. Colocamos a espada no pescoço daquele porco gordo. Não acredito que ele não diria a verdade. Não, você está indo longe demais. Ao ouvir isso, Darkness rapidamente segurou o ombro dele e repreendeu: ele ainda é um nobre do reino. Se fizerem isso, mesmo que seja provado que ele é culpado, isso causará muitos problemas para vocês. Outros nobres não permitirão que esse tipo de coisa aconteça. Eu sei, é por isso que priorizei a infiltração furtiva. Dizendo isso como se fosse óbvio, Hikaru Sato acenou com a mão. Portanto, não se preocupem muito, isso é apenas o último recurso. Como sua atitude não faz as pessoas se preocuparem. Então preocupem-se primeiro, e eu explicarei o plano de ação depois que entrar com Chris. Olhando para Chris, que estava bastante ansiosa para entrar em ação quando ouviu falar em lutar, Hikaru Sato estendeu a mão diante dela. Não pensem nisso. Esse é o último recurso, e só faremos isso se os 2 planos anteriores falharem. Você já tem 2 planos prontos tão rápido. Claro, não olhem para quem eu sou. Olhando para as mulheres chocadas, Sato bufou orgulhoso e mudou o tom. Embora o primeiro plano seja infiltrar-se normalmente e tentar realizar uma busca separada. Isso é um plano? Claro, não é tão simples assim. Dando de ombros, Sato Hikaru analisou para as mulheres. Com a má fama de Ardap, não deve ser seguro para os servos na mansão. Portanto, Ardap não deve ousar deixar que os outros descubram o que o ajuda a interferir na investigação e esconder evidências. Então, alguns lugares frequentados pelos servos podem ser ignorados. O foco deve estar em lugares mais privados, como seu quarto e seu escritório. É melhor verificar se há passagens secretas, coisas como porões e o sótão não podem ser ignoradas. Esses lugares são o foco da investigação. Ao ouvir a análise, todas as mulheres assentiram, obviamente sem objeções. Então Hikaru Sato continuou: se Chris e eu não encontrarmos nada, implementamos o plano 2. Após estender 2 dedos, ele continuou: plano 2. Primeiro, criar deliberadamente algum movimento, como expor nosso paradeiro para fazer os servos gritarem. Ou simplesmente quebrar uma janela para criar a ilusão de que alguém entrou e foi descoberto. Em seguida, encontrar um bom lugar para se esconder, esperar Megumin usar a magia de explosão para atrair as pessoas. Se houver muita gente na mansão, esperamos a névoa subir e atrair o restante dos guardas antes de continuar. Desta vez não precisamos procurar um por um, podemos seguir Ardap diretamente. Afinal, para alguém como ele, que cometeu muitos atos malignos, isso é obviamente mais importante do que pequenos ladrões ou a perda de um pouco de dinheiro. Ele certamente será o primeiro a garantir que seus segredos estejam seguros, então só precisamos segui-lo e encontraremos. Esse é meu plano. Vocês têm algo a acrescentar? Após ouvir o plano de Hikaru Sato, as mulheres ficaram em silêncio por um longo tempo e finalmente balançaram a cabeça. Em sua opinião, o plano já era perfeito. O que havia para acrescentar? É uma pena que o tempo seja muito curto para pensar em mais coisas. Mas Hikaru Sato franziu a testa, ainda um pouco insatisfeito. Se Ardap não tivesse levado os outros para verificar o local imediatamente, ou se a coisa não estivesse na mansão e estivesse escondida em outro lugar, teríamos perdido o nosso tempo esta noite. Dito isso, Sato olhou para Chris. Mas não se preocupem, mesmo que não ganhemos nada, é muito simples sair. Quando o poder de combate for atraído por Darkness e os outros, mesmo que deixemos o portão aberto, não seremos descobertos. Então, vendo que Hikaru Sato parecia muito insatisfeito pelo fato de ninguém ter nada a acrescentar, Chris perguntou: se Ardap for covarde demais para enviar os guardas atrás de vocês e escolher proteger a mansão com cercas completas, como sairíamos? Eu também pensei nisso. Para a pergunta de Chris, Sato Hikaru acenou com a mão. Nesse caso, voarei diretamente pelo céu com você. Agora que está tão escuro, a atenção deles para proteger a mansão estará focada no chão, e o céu é o mais seguro. Depois de falar, Hikaru Sato confirmou com todos. Alguma outra pergunta? Se não, então o plano de batalha termina aqui, vamos começar a nos mover. Capítulo 83. Embora eu saiba que aqueles guardas recebem salários mistos, eu realmente não esperava que fossem tão negligentes a esse ponto. Sato Hikaru, que escalou facilmente o muro e tocou a mansão, olhou para o guarda de plantão que estava encostado em um canto não muito longe, conversando e relaxando, e disse a Chris ao lado: pelo nível desses guardas, sinto que os planos de contingência são redundantes. Mesmo que esvaziássemos a mansão esta noite, estimo que eles não perceberiam. Embora essas pessoas sejam realmente pouco profissionais, vamos ter cuidado. Chris, que acompanhou Sato para dentro do cômodo, checou o recinto e garantiu que não havia magia de alarme antes de instruir. É normal que esses nobres patrulhem e sejam preguiçosos, mas aqueles que podem entrar na casa principal são mestres confiados pelo dono. E o grau de profissionalismo é completamente diferente. Sim, duvido que exista alguém realmente confiável para aquele canalha de Ardap. Enquanto falava, Hikaru Sato confirmou a situação fora da porta com a habilidade de sentir inimigos do ladrão. Ok, não há ninguém no corredor. Há 2 pessoas na sala à esquerda, e a direita está vazia. Vamos primeiro para a direita. Não, vamos para a esquerda. Chris, responsável por verificar os cômodos e confirmar se não havia passagens ou salas secretas, vetou diretamente quando ouviu isso. Sinto que algo parece estar errado por ali, então é melhor ir direto para a esquerda. Você sente isso? Se o resto do esquadrão dissesse isso, Hikaru Sato provavelmente não ligaria. Mas se a pessoa que disse isso fosse Chris, seria diferente. Afinal, a sorte da Chris é um dom divino. Ok, então vou ouvir você.
Hikaru Sato, que concordou diretamente, acreditava mais na sorte de Chris do que no seu próprio julgamento, confiando que ela poderia levá-los na direção mais favorável. Mas já que você propôs, então você lidera o caminho. Ok, então mantenha as habilidades de ocultação ativas, vamos sair direto pelo corredor. Chris não hesitou, e os dois caminharam direto para fora do quarto vazio em direção ao corredor à esquerda. Justo quando tocaram a parte externa do quarto onde Sato sentiu alguém antes, Chris virou-se de repente. Fez um gesto de silêncio para Hikaru Sato e pressionou a orelha contra a porta. Hikaru Sato vigiou o corredor para garantir que ninguém passasse. Com o objetivo, vamos direto para a cozinha. Depois de um tempo, Chris sinalizou para Hikaru Sato sair e sussurrou. Havia duas empregadas conversando no quarto agora há pouco. Segundo elas, Ardap acabou de ir para o quarto no segundo andar com a empregada recém-adquirida, mas antes de subir, ele ordenou especialmente que a cozinha enviasse comida ao seu escritório. Escritório? Hikaru Sato também entendeu algo ao ouvir isso e zombou. Já levei a empregada para dormir, e ainda posso levantar e ir trabalhar no escritório depois? Não acho que Ardap seja uma pessoa tão trabalhadora. Isso mesmo, então deve haver algo errado com esse escritório. Só precisamos seguir a pessoa que entrega comida na cozinha para encontrar esse escritório, e a tarefa desta noite deverá ser concluída. Essa é uma boa ideia. Após concordar com as palavras de Chris, os dois começaram a procurar a localização da cozinha, comparado aos cômodos vazios cujos propósitos eram desconhecidos. A cozinha era muito mais fácil de encontrar devido ao fogo e ao movimento frequente de servos perto de um portão de canto remoto da mansão. Mesmo sendo noite, ainda havia 2 cozinheiros ocupados, e alguns servos iam e vinham de tempos em tempos. Parece que a comida pedida por Ardap ainda não foi preparada e deve demorar um pouco. Hikaru Sato, que tocou o canto da cozinha, olhou para a cena à sua frente e, após um pouco de reflexão, disse a Chris ao lado. Nesse caso, vamos nos separar. Você espera aqui, eu vou a outro lugar ver se há outras pistas. Separar-se? Ao ouvir a proposta de Sato, Chris franziu a testa. Não será muito arriscado? Anis, você conhece minha força. Mesmo que haja qualquer acidente, não há problema em garantir que você evacue com segurança ou... Chris, você não tem confiança em si mesma e está preocupada que vai perder algo? Então eu posso relutantemente ficar ao seu lado para protegê-la. Eu sou a melhor ladra de Excel. Você diz que eu não tenho fé? Chris, que originalmente queria persuadir algo, foi provocada por essas palavras e imediatamente não se importou com a questão da segurança, retrucando com raiva. Já que você quer agir separadamente, então separe-se. Tenho medo de que o meu lado termine de investigar e alguém ainda esteja perdido na mansão, sem conseguir encontrar o lugar. Oh, rugido? Que tal fazermos uma aposta? Olhando para Chris, que estava totalmente agitada por ter seu profissionalismo ofendido, Hikaru Sato sorriu maldosamente. Vamos apostar em quem de nós ganhará mais hoje. Que tal? Capítulo 84. Uhul, esquerda, direita, direita. Ok, vá para a direita. Jogando fora a flor desconhecida que acabará de arrancar do vaso para a adivinhação de pétalas, Hikaru Sato cantarolou uma pequena canção e caminhou para a direita. Se eu quiser dizer que Chris ainda é muito jovem, obviamente tem um talento tão bom, mas escolheu um método mais estúpido. Pensando em uma certa dama sortuda que ainda está agachada na cozinha, sentindo o aroma da comida, mas só pode encolher-se no canto para suportar, o humor de Hikaru Sato é um pouco mais feliz. Como a sorte está sempre do seu lado, é melhor seguir o instinto do que esperar estupidamente no lugar e confiar na orientação da sorte para encontrar o objetivo. Oh, consegui! Olhando para a porta que apareceu à sua frente, que era obviamente vários tamanhos maior, e também pendurava um cadeado de combinação que parecia particularmente complicado à primeira vista, e os 2 guardas guardando a porta, os olhos de Sato Hikaru brilharam imediatamente. Apenas lidando com 2 peixes pequenos, não há necessidade de se esgueirar. Olhando para os 2 guardas, Hikaru Sato curvou-se ligeiramente e acelerou. Em um piscar de olhos, ele apareceu instantaneamente atrás das 2 pessoas, e suas mãos esquerda e direita beliscaram a nuca delas. Durmam. As flutuações de mana se espalharam, e antes que os 2 guardas pudessem reagir ao que estava acontecendo, eles fecharam os olhos e adormeceram. Cadeado de combinação. Depois de resolver os guardas, Hikaru Sato virou a cabeça para olhar para o cadeado de combinação e disse com um sorriso, embora eu não saiba a senha, mas... Desbloquear. Esticando o dedo na fechadura um pouco, sob a ação da magia, o complexo cadeado de combinação não ofereceu a menor resistência e caiu diretamente com um clique. Sentindo o inimigo. Bem, não há ninguém dentro, e esse guarda é realmente relaxado. Não sou um daqueles ladrões estúpidos, realmente penso que os guardas estão na superfície. Empurrando a porta e olhando para o quarto negro como breu, Hikaru Sato não entrou correndo, mas agachou-se no lugar e pressionou a mão no chão. Sentindo armadilhas. Ei, há realmente muitas. 13 armadilhas, 8 bloqueios, 3 alarmes e um veneno mortal? Algo interessante. Depois de confirmar a localização de todas as armadilhas, Hikaru Sato estendeu a mão e bateu suavemente no chão. A armadilha foi levantada. Uma mana poderosa comparável à metade de uma magia de explosão, jorrou das pontas dos dedos de Hikaru Sato, lavando todas as armadilhas na sala. E em um instante todas as armadilhas no estado ativado pararam de funcionar. Ok, deixe-me ver que coisa boa é ser guardada com tantos níveis. Hikaru Sato, que entrou na sala, não escolheu acender a tocha de candelabro lá dentro, mas levantou a mão e lançou um feitiço de iluminação. Em um instante toda a sala ficou tão clara quanto o dia. Ah, meus olhos!
Ei, a iluminação não deveria ser tão brilhante, certo? Pensando que havia alguma armadilha que ele não tinha notado, Hikaru Sato rapidamente dispersou a técnica de iluminação em sua mão, cobriu os olhos que foram ofuscados pela luz forte e recuou para fora da porta. Depois de ouvir por um momento, o esperado alarme e a emboscada não apareceram. Será que entendi algo errado? Franzindo um pouco a testa, Hikaru Sato usou a técnica de iluminação diretamente fora da casa desta vez, e então usou magia para controlar a luz branca para voar para dentro da casa. Olhando para todo o quarto, que brilhava com a luz branca da iluminação, Sato Hikaru, que pensava não estar interessado em dinheiro, arregalou os olhos. Bom sujeito, é realmente um pequeno lorde? Olhe para as moedas de ouro que estão empilhadas no chão ao acaso, sem mencionar as moedas de ouro que valem bilhões, e os vários tesouros raros que são acariciados nas prateleiras. Hao é Hikaru Sato, o mestre que roubou a deusa Aqua e carrega a regra de ouro está um pouco deslumbrado. Parece que Ardap não usou aquele demônio para acumular riqueza para si mesmo. Caminhando animadamente pela casa do tesouro, Hikaru Sato tocou na esquerda e na direita, e logo perdeu o interesse nas moedas de ouro no chão. Por quê? Hikaru Sato viu um colar acariciado que é cuidadosamente armazenado em uma cabine sozinho. Não seria isso. Hikaru Sato pegou cuidadosamente o colar e virou-o atrás das costas. É realmente ele. Olhando para o japonês escrito no verso do colar, sua coisa é minha coisa e minha coisa é sua coisa. Torne-se você. Hikaru Sato teve certeza instantaneamente. Este é o artefato que Ardap queria oferecer ao príncipe no livro original, e acabou nas mãos da princesa Alice, o que permite que as pessoas troquem de corpo. Depois de confirmar que tipo de adereço perigoso era esse, Hikaru Sato naturalmente não podia mais deixá-lo sair. Decisivamente, coloque-o no espaço do sistema. Essa coisa já estava nas mãos de Ardap tão cedo. É porque eu não estudei o japonês nela, então eu tenho arrastado? Esqueça, o que está acontecendo na cabeça do porco fantasma. Balançando a cabeça e não pensando mais nessas coisas chatas, Hikaru Sato guardou o colar e olhou ao redor, e seus olhos ficaram imediatamente um pouco mais ansiosos. Já que este colar está aqui, isso significa que há outros artefatos na casa do tesouro? Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 85. Hikaru Sato sempre foi uma pessoa de coração caloroso. Como percebeu que o interior desta casa do tesouro estava extremamente sujo e desorganizado, ele, na qualidade de um visitante não convidado, decidiu prontamente ajudar o mestre da mansão a realizar uma faxina adequada e minuciosa. Eu tomei uma decisão. Hikaru Sato, após ter limpado e organizado tudo, permaneceu no centro da casa do tesouro. Ele observou ao redor, contemplando o ambiente que agora se apresentava impecável e brilhante, e assentiu com uma expressão de total satisfação. Está tudo limpo agora. Enquanto falava, Hikaru guardou a última moeda de ouro que restava em seu espaço do sistema. Quanto ao lixo que foi removido, eu mesmo ajudei a levá-lo embora. Após sair da casa do tesouro, ele fechou a porta com extrema cortesia, recolocou o cadeado e, em seguida, levantou os 2 guardas que ainda estavam adormecidos. Ele os posicionou cuidadosamente encostados na parede, colocando suas armas em mãos para que, à primeira vista, parecessem estar cumprindo o dever de vigiar o tesouro com total diligência. Lembrem-se de deixar uma avaliação de 5 estrelas. Com um aceno descontraído para os guardas, Hikaru Sato reativou sua habilidade de ocultação e fundiu-se perfeitamente às sombras do corredor. No entanto, antes que pudesse se distanciar, a mansão inteira estremeceu violentamente, e ele pôde sentir um tênue sopro de energia sagrada. Ups, acabei me deixando levar pela limpeza e atrasei bastante o tempo. Parece que Chris encontrou o demônio. Embora sua boca fosse ácida e reclamasse com frequência, suas ações eram sempre precisas e calmas. Afinal, não se tratava de um demônio comum, mas de um duque do inferno, alguém do mesmo nível hierárquico que Vanir. Pelas demonstrações anteriores de Vanir, mesmo que ele não pudesse ser comparado diretamente a uma deusa em poder total, ele ainda era uma existência apenas ligeiramente inferior a uma deusa real. Portanto, desde o início, o plano de Hikaru era deixar que Chris, que era a verdadeira deusa, lidasse com aquela entidade maligna. Ao conversar com Darkness, ele já havia direcionado o assunto para o envolvimento de Ardap. Quanto ao motivo de não ter deixado que Chris agisse sozinha enquanto ele se infiltrava silenciosamente, bem, apenas pode-se dizer que Hikaru Sato é genuinamente prestativo. Possui um certo toque com limpeza e adora ajudar as pessoas a organizar suas casas. Já que Chris está lutando com aquele sujeito, de acordo com o plano, farei com que Darkness e os outros também façam algum movimento. Caso contrário, se a identidade de Chris for revelada diretamente, não será nada fácil enganá-la para que ela continue trabalhando de graça no futuro. Resmungando isso para si mesmo, Hikaru abriu casualmente a porta de um quarto vazio ao lado, levantou a mão em direção à janela e disparou uma bola de fogo diretamente. A parede de fogo amplificada explodiu as janelas, projetando-se contra a cerca externa e criando um estrondo seguido de labaredas na noite silenciosa. Uma movimentação tão grande deve ser suficiente. Dizendo isso, a habilidade de sentir inimigos de Hikaru detectou vários pontos vermelhos aproximando-se rapidamente. Ele então abriu a porta do outro lado e esquivou-se para dentro. Foi um barulho vindo daqui. Depressa, está logo à frente. Isso não é bom, o ladrão parece ter quebrado a janela e escapado. Hikaru Sato, espreitando atrás da porta, ouvia a confusão lá fora e contava o tempo silenciosamente em seu coração. 118, 119 bum. Estrondo.
Com a saída de Hikaru da zona de impacto, a magia de explosão de Megumin, planejada com antecedência, chegou exatamente como previsto. Diferente do leve tremor sentido anteriormente, desta vez, após a magia detonar perto da mansão, a estrutura inteira começou a balançar violentamente como se tivesse sido atingida por um terremoto de magnitude 8. Muitas janelas estilhaçaram-se com a vibração, objetos decorativos e pinturas caíram das paredes, e Hikaru pôde ouvir o som de objetos pesados desabando. Parecia que até o lustre do teto havia cedido. Após experimentar a explosão de tão perto, Hikaru não pôde deixar de estalar a língua ao ver o quarto que se tornará um caos absoluto. Se a magia de explosão for detonada tão perto, a casa realmente balança violentamente, não é de admirar que as muralhas da cidade entrem em colapso. Pelo visto, não era má construção. Após Ardap ser preso, verei o que o reino tem a dizer. Se o reino não estiver disposto a arcar com os custos, eu mesmo compensarei a perda dos moradores. Sato, que havia tomado sua decisão, encostou-se à porta e esperou até que os passos caóticos lá fora desaparecessem completamente. Verificando se ainda havia pontos vermelhos ou X, ele finalmente abriu a porta e saiu. Não sei quanto tempo levará para a deusa Eris resolver aquele duque do inferno de cérebro podre, mas tratando-se de um duque, não deve ser tão simples. Sentindo cuidadosamente as flutuações divinas vindas do subsolo, Hikaru caminhou em direção ao epicentro da energia. Não se trata de participar da guerra, mas pelo menos devo impedir qualquer um que tente atrapalhar a deusa. Enquanto falava, Hikaru retirou uma máscara de seu inventário e a colocou. A magia ao redor de seu corpo começou a pulsar, e sua aparência mudou drasticamente. Ele condensou um espelho de água e ao ver sua imagem, que agora lembrava a sombra preta de Detetive Conan, todo coberto de preto com apenas os olhos e dentes brancos expostos, ele fez um bequinho de insatisfação. Essa é máscara de ocultação, é excelente em tudo, disfarça sinais, sons, respiração e até o próprio conceito de existência. É realmente digna do nome de artefato, só é uma pena que este visual seja tão ridículo. Capítulo 86. Se minhas percepções estiverem corretas, o centro da flutuação está nesta sala. Seguindo o rastro da energia divina, Hikaru Sato finalmente encontrou uma biblioteca. Ao entrar, ele não viu nenhuma passagem secreta ou compartimento aberto. Seria o tipo de mecanismo que fecha a porta automaticamente? Resmungando suavemente, ele observou o estado da sala. Sobre a mesa havia comida que provavelmente deveria ter sido preparada por Ardap, e papéis estavam espalhados por toda parte. Os móveis e ornamentos estavam revirados devido à vibração da explosão anterior, e quase todos os livros das estantes haviam caído. Interessante. Olhando para uma estante contra a parede, que parecia deslocada do restante da desordem e permanecia tenazmente de pé, Hikaru notou um livro estranho, sem títulos na lombada. Ele estendeu a mão e tentou puxá-lo. Não consigo puxar de jeito nenhum. É realmente um mecanismo neste livro? Já que não puxa, será que gira? Empurra? Bate? Hikaru tentou vários métodos, mas o livro não se moveu, como se estivesse enraizado na prateleira. Se um livro é usado como gatilho, mas não puxa, nem empurra nem vira, como ativar? Apertar? Não houve resposta. Justo quando ele olhava de um lado para o outro sem entender, a parede atrás dele emitiu um clique. Hikaru virou-se e viu um homem gordo, de meia idade, cabelos loiros e bigode parado na porta, olhando para ele com fúria. Quem é você? Palavras proibidas. Após levantar a mão e apontar o dedo, silenciando o Ardap instantaneamente, a mão direita de Hikaru usou o poder mental para arrastar o nobre para dentro, fechando a porta novamente. Quando Ardap finalmente pôde reagir, ele já estava no chão, enquanto Hikaru Sato estava sentado em sua mesa, olhando de cima. Sua excelência Ardap, sua demonização chegou ao fim. Observando Ardap, que estava furioso, com a boca se abrindo e fechando, mas sem conseguir emitir um som, Hikaru ficou atônito e depois reagiu. Desculpe, esqueci que você ainda tem magia proibida aplicada. Ele pediu desculpas, mas na verdade, deu um chute direto no rosto de Ardap. Ah, você é seu infeliz. Como se atreve a atacar um nobre? Vou mandar te executar. Ei, porco estúpido continua sendo porco estúpido. Vendo que Ardap continuava a ameaçá-lo enquanto tentava se levantar, Hikaru fez um bico e retirou uma lança longa do inventário, pressionando a ponta diretamente contra a garganta do nobre. Num instante, Ardap, que antes era barulhento, calou-se imediatamente, olhando para o pequeno homem de preto sentado sobre a mesa com suor frio escorrendo pela testa. Agora eu pergunto, você responde. Sem problemas, certo? Você sabe o que está fazendo? Sou o nobre do reino, hein? Impaciente, Hikaru cutucou levemente a garganta de Ardap com a ponta da lança, provocando um grito de medo antes de repetir. Eu pergunto, você responde. Existe algum problema? Não, sem problemas. Vendo que Ardap se tornará honesto instantaneamente, Hikaru assentiu satisfeito, e apontou para a estante atrás dele. O que há com este livro? Isso, aquilo é apenas para confundir aqueles ladrões peludos. É um truque para enganar as pessoas, e a peça elevada foi propositalmente feita como um livro ao personalizar a estante. Hikaru Sato, que não esperava tal resposta, ficou sem fala. Não é de se admirar que eu não tenha conseguido abrir a sala secreta depois de tanta pesquisa. É apenas um truque. Não é um mecanismo real, acabei perdendo tempo pela minha própria inexperiência. Como via esse tipo de coisa em romances e séries. Presumi que fosse um dispositivo complexo. Onde fica o mecanismo real? Apenas, no compartimento do canto inferior direito daquela estante, há um pedal. Basta pisar nele. Assentindo, Hikaru não se apressou em abrir, afinal, pela intensidade das flutuações, a batalha abaixo ainda não terminara. Se eu descer agora, não correrei o risco de ver a deusa Eris em uma situação embaraçosa? Isso não seria interessante. Em vez de participar da batalha entre deuses e demônios, é melhor continuar pressionando esse gordo morto. Na verdade, sou muito gentil.
Nunca matei nenhuma galinha, minhas mãos e pés ficam bombos quando vejo sangue, e meu coração é bom demais, por isso não quero matar ninguém se puder evitar. Ouvindo as palavras de Hikaru, Ardap não sentiu alívio, pelo contrário, ficou ainda mais nervoso. Pois, enquanto Hikaru falava, a ponta da lança subia do pescoço de Ardap, passando pelo queixo, lábios, nariz e, finalmente, parando pressionada contra sua sobrancelha. Mas eu tenho uma doença estranha chamada falta de dinheiro. E como não tenho nada além disso, minhas mãos costumam tremer e acidentalmente furar algumas coisas inúteis. Vendo os olhos de Ardap fixos na ponta da arma em sua testa, Hikaru sorriu. Eu me pergunto se Sua Excelência Ardap tem um bom remédio que possa me curar dessa estranha doença? Capítulo 87. Eu me pergunto se Sua Excelência Ardap tem uma cura para minha estranha doença? Sim, sim. Ardap, que subconscientemente quis acenar, mas foi cutucado pela ponta da arma, encolheu o pescoço e apressou-se a apontar para a gaveta da mesa onde Hikaru estava sentado. Bem ali, na gaveta desta mesa, há títulos de propriedade de algumas das minhas lojas na cidade de Axel, está tudo lá. Você é tão estúpido quanto parece? A meio caminho da fala, Hikaru cutucou a cabeça do porco estúpido com a ponta da lança. Sem mencionar que esses títulos estão em seu nome e eu não posso usá-los, você é o Lorde de Axel. Você ainda quer que eu vá com o título de propriedade para assumir sua própria loja? Insatisfeito, Hikaru entalhou com a ponta da lança a palavra estúpido na porta da testa do sujeito e mostrou-lhe um espelho d'água. Viu claramente? Espero que pense um pouco antes de falar na próxima vez, caso contrário, não garanto que suas mãos sejam tão estáveis na próxima gravação. Claro, entendi. Embora o rosto de Ardap estivesse sombrio após ver a palavra em sua testa, ele não se atreveu a resistir. Bem, agora vou te dar outra chance. Hikaru, sentado à mesa, retirou a lança e sinalizou que Ardap poderia falar. Embora a ponta da arma não estivesse mais em sua testa, o nobre não se atreveu a brincar novamente e disse com o rosto ainda mais sombrio. O escritório basicamente contém apenas aqueles documentos e contratos. Se você quer dinheiro vivo, está tudo no cofre do meu quarto. Não é necessário, não estou interessado nessas coisas. Vendo que Ardap não mencionava a casa do tesouro, mas apenas o cofre, Hikaru movimentou a lança, colocando a lâmina diretamente no lado do pescoço do nobre. Quantas coisas podem caber numa caixa quebrada no quarto? Vocês nobres, não gostam de ter casas do tesouro e salas de armazenamento? Você? Ardap não esperava que o apetite de Hikaru fosse tão grande e quis virar o jogo, mas sentiu o toque frio e afiado no pescoço e finalmente admitiu, tremendo. Mesmo que eu te leve à casa do tesouro, você não conseguirá levar muito do conteúdo, é melhor levar algum dinheiro. Não, eu disse não estou interessado nessas coisas. Ouvindo a explicação, Hikaru acenou com a mão com desdém, como se dinheiro fosse lixo. Para mim, o dinheiro não vale mais que pedras na beira da estrada. Prefiro adereços mágicos especiais. Como um grande nobre, você certamente os tem. Traga 1 ou 2 brinquedinhos que você carrega consigo. Rangendo os dentes, Ardap retirou um anel da mão e disse, este anel tem uma magia de cura anexada. Você pode usá-lo diretamente contanto que insira mana. Lixo. Olhando para o anel que parecia luxuoso, mas possuía apenas um nível intermediário de mana, Hikaru nem se deu ao trabalho de pegá-lo. Ele deu um peteleco, descartando-o, e perguntou com desdém, existe mais alguma coisa? Sim, este colar. Escusado será dizer, é lixo também. Olhando para o colar que também só tinha mana de nível intermediário, Hikaru perdeu a paciência e foi direto ao ponto. Ouvi dizer que você obteve uma pedra especial capaz de invocar monstros. Existe tal coisa? Não. Ao ouvir Hikaru mencionar a pedra, o rosto de Ardap mudou drasticamente e ele negou rapidamente. Sou um nobre, como poderia colecionar pedras inexplicáveis? Droga, onde esse cara descobriu isso? Eu obviamente não contei a ninguém, aquele comerciante também foi morto por mim. É impossível que tenha vazado. Não. Hikaru Sato, que já havia ativado o olho da percepção e bateu na mesa e perguntou novamente, tem certeza de que não há uma pedra que pode invocar monstros? Droga, ele realmente sabe. Eu acho que você definitivamente carregaria uma pedra tão preciosa consigo. Bem, ou apenas despojá-lo e ver se está com você. Desgraçado. Sou um nobre. Esse cara quer me deixar nu. Mas mesmo que me deixasse nu não adiantaria porque essa coisa não estava comigo. Esqueça, é muito nojento pensar nisso. Não tenho interesse em ver o corpo feio de um porco gordo como você. Após ver pelo coração de Ardap que a pedra não estava em seu corpo, Hikaru mudou o tom. Mas já que você guardou a coisa invocada na sala secreta sob o escritório, presumivelmente a pedra não deve estar longe. Está na sala secreta. Não, deveria estar no escritório? Como ele adivinhou? Por que ele consegue adivinhar? Hikaru Sato, que adaptava seu discurso conforme as reações de Ardap, rapidamente confirmou que o objeto estava no escritório. Embora o espaço neste escritório não seja pequeno, não há muitos lugares para esconder coisas. Ele guardou a lança, pulou da mesa e começou a olhar ao redor. Deixe-me adivinhar, está na estante. Não, a estante não tem esconderijos. Na mesa? Não. Bem, o olhar de Sato, que estava apenas testando o terreno, passou por um retrato de Ardap que não havia caído com a vibração e ainda estava pendurado na parede. Pois, sob a visão de seu olho da percepção, o retrato exibia uma caixa de diálogo idêntica à que aparece quando se lê mentes. Parece haver algo escondido atrás do quadro. Isso. Capítulo 88. Parece haver algo escondido atrás do quadro. Isso.
Olhando para a caixa de diálogo que apareceu no retrato, Hikaru Sato ficou estupefato. O olho da percepção ainda tem esse uso? Não, se a memória não me falha, parece provavelmente que este uso é a função original do olho da percepção, e a leitura de mentes é uma função extra. É verdade. Será que até eu me tornei estúpido por conviver tanto tempo com pessoas estúpidas? Dando um tapinha na própria testa, Sato Hikaru perdeu a paciência com Ardap, levantou a mão e lançou uma magia de sono. Já que é assim, você é inútil, apenas durma aqui. Após ver Ardap desmaiar instantaneamente, Hikaru virou-se para observar o retrato. Ao olhar de perto, o conteúdo da caixa de diálogo mudou. Esta parece ser uma pintura com um compartimento escondido, e o lado direito da parede tem arranhões em forma de arco, que devem ser empurrados. Seguindo as instruções para remover a pintura, ele viu um pequeno compartimento. Após puxar, havia de fato uma pedra estranha ali. É este o artefato que pode invocar monstros aleatoriamente e controlá-los sem custo? Após examinar cuidadosamente, embora houvesse padrões e palavras entalhados, não se sabia se era pelo desgaste do tempo ou porque o dono original do contrato havia morrido, mas ele sentiu que o conteúdo parecia um pouco danificado. É por isso que agora que a função está enfraquecida, existe um preço a pagar ao invocar aleatoriamente. O controle sobre os monstros não é completo e pode haver um efeito rebote a qualquer momento? Hikaru não guardou isso no sistema, mas levou-o no bolso, pronto para mostrar a Chris e Aqua mais tarde. Essas duas deusas podem ter algum jeito de consertar. Se realmente não funcionar, veremos se o preço está dentro de uma margem aceitável. Se o custo não for alto, tratarei essa coisa como um artefato de farm de monstros, e seria bom invocar alguns chefes para ganhar experiência. O movimento lá embaixo está diminuindo gradualmente. Parece que a questão foi resolvida? Ele sentiu que a aura divina na sala secreta sob seus pés diminuiu após uma série de explosões, e a aura maligna que ele sentirá antes também se dissipou. Hikaru então retirou a máscara de ocultação, e pisou no mecanismo sob a estante, conforme Ardap descrevera. Com o estrondo, a estante abriu-se lentamente, revelando uma escadaria, enquanto uma aura sagrada emanava da abertura. Parece ser cedo. Esqueça, finja que não sentiu. Resmungando, Hikaru decidiu não entrar diretamente. Deus sabe em que estado Chris está agora. Talvez o estado de explosão de poder divino ainda não tenha passado? Ei Chris, você está aí? É o Sato. Do outro lado da passagem veio a resposta de Chris, um tanto perturbada, o que fez Sato se alegrar secretamente por não ter entrado de supetão, caso contrário. Provavelmente encontraria Iris no estado de deusa. Sou eu, segui Ardap até aqui. Como está a situação aí dentro? Há algum perigo? Não, nada. É mesmo? Erguendo as sobrancelhas, Hikaru não desmentiu a mentira de Iris, mas disse para si mesmo, já que Chris disse isso, não vou descer, apresse-se. Ok, sairei imediatamente. A droga, parece que o surto agora há pouco foi forte demais e não consigo me acalmar. Ouvindo vagamente o monólogo de Chris, Hikaru agiu como se não tivesse ouvido nada, mudando de assunto para ajudar a colega. Se nada for encontrado aqui, teremos corrido em vão esta noite, e não sei como Ardap escondeu esses crimes. Não se preocupe com isso, esse problema foi resolvido. Sério? Enquanto os dois conversavam, Chris, que mal conseguia conter seu poder divino inquieto, saiu correndo da passagem secreta com o rosto vermelho, o que a deixava ainda mais fofa. Claro que é verdade. Ele parecia ter feito um círculo mágico naquela sala para sacrificar a demônios, e agora o altar foi destruído por mim. Esses crimes escondidos logo virão à tona, assim como aquelas testemunhas que mudaram seus depoimentos, certamente se lembrarão dos fatos e virão testemunhar novamente. Mas você não disse que não havia nada na sala? Olhando para Chris, que não era boa em mentir, Hikaru pensou. Será que você encontrou algo valioso lá dentro e não queria que eu soubesse, então mentiu? Claro que não. Tossindo de forma estranha algumas vezes, Chris explicou forçadamente. Quero dizer que há apenas um círculo mágico naquela sala, e como foi destruído por mim. Claro que não há nada. Sim. Bem, que assim seja. Dando de ombros, Hikaru empurrou a janela do escritório e observou a situação externa. De fato, as patrulhas foram praticamente atraídas pela magia de Megumi e Union. Após determinar a situação, ele se virou e acenou para Chris. Nossa missão estará completa após sairmos daqui. Não me deixe na mão agora. Deveria ter sido eu a dizer isso, não? Chris, totalmente recuperada, sorriu triunfante para Hikaru. Não se esqueça, eu ganhei a aposta esta noite. Eu realmente quero dizer a colheita. Ele queria dizer que Chris ganhou um duque do inferno, mas ele mesmo limpou a casa do tesouro de Ardap. Porém, pensando bem, isso não seria dividido se fosse dito? Afinal, os dois agiram juntos esta noite. Então, quando as palavras vieram à tona, ele mudou o discurso. Esqueça, considere que você ganhou. Ei, o que você quer dizer com isso? Nada, vamos embora. Após dizer isso, sem esperar que Chris respondesse, Hikaru saltou diretamente da janela e fundiu-se instantaneamente na noite sob o efeito da habilidade de ocultação. Capítulo 89. A história sobre Hikaru Sato e Chris visitando a mansão do Lorde durante a noite espalhou-se rapidamente no dia seguinte. No entanto, como ambos mantiveram suas habilidades furtivas latentes durante todo o processo, ninguém foi capaz de vê-los. Até mesmo o próprio Ardap, o Lorde em questão, conseguiu enxergar apenas a silhueta de um vulto negro, pois Hikaru Sato estava utilizando a máscara oculta. Além disso, o tesouro do Lorde foi completamente saqueado, não sobrando sequer uma única moeda de Eris.
Segundo os criados da mansão, quando o Lorde de Ardap inspecionou os danos e viu o cofre vazio, ele desmaiou imediatamente no local. Portanto, quando o caso se espalhou, tornou-se a lenda de um ladrão fantasma, uma sombra negra que invadiu a mansão durante a calada da noite e esvaziou os bens de Ardap. Contudo, essa história foi atualizada com uma nova versão no terceiro dia. Isso aconteceu porque os civis, que sofriam com a pobreza e cujas casas haviam sido danificadas durante o colapso das paredes da cidade, acordaram cedo naquela manhã para encontrar uma grande quantia em dinheiro e alguns tesouros deixados ao pé de suas camas. Rapidamente, o povo reconheceu que esses eram os tesouros que o misterioso ladrão negro havia subtraído da mansão. Assim, o nome do monstro ladrão foi oficialmente alterado para o do nobre gatuno, e sua fama de benevolência e justiça espalhou-se por todo o território de Axel. Claro, na realidade, isso ocorreu apenas porque após a notícia do saque circular, a oportunidade de obter lucro extra de Sato Hikaru foi revelada. Sob a denúncia implacável de Chris, ele não teve escolha a não ser inventar a desculpa de que aquele dinheiro fora recolhido para ajudar os civis afetados pelo desastre. O ponto-chave é que a dama da família dos Shines, Darkness, realmente acreditou na história, além de Megumin, que achou o ladrão extremamente estiloso. Em suma, devido à combinação desses fatores, Sato Hikaru acabou sendo forçado a transformar a mentira em realidade. Ele retirou uma grande quantia de seus próprios fundos para distribuir entre os desabrigados e as vítimas que haviam sido intimidadas pelo Lorde no passado, o que, ironicamente, lhe rendeu um nome ainda maior. Mas esses são apenas detalhes triviais. O que realmente importava para Hikaru Sato era que a promotora Sena, que deveria interrogá-lo na guilda no dia seguinte sobre a suposta subversão do Estado, teve um comportamento inesperado. Quando Hikaru Sato chegou à guilda, ela se curvou profundamente diante dele e pediu desculpas. Quanto ao que disse ontem sobre o crime de subversão do Estado, por algumas razões, a promotoria retirou as acusações. Portanto, a investigação foi encerrada aqui, e o Lorde Sato não precisa mais se preocupar, embora eu não estivesse preocupado desde o início. Fazendo um biquinho, Hikaru Sato ficou curioso. Embora eu tenha ouvido que a casa do Lorde foi roubada ontem à noite, não deveria ser tão ruim a ponto de ele retirar o processo. Não seria mais urgente me condenar agora? Isso, eu não sei os detalhes. Dizem que a família do Shine solicitou uma investigação sobre o Lorde Ardap, e esta manhã conduziram uma inspeção surpresa. Parece que houve resultados reais, então o Lorde Ardap retirou muitas das acusações. Aquele dos Shines, lançando um olhar para Darkness, que virou o rosto para o lado e fingiu não entender nada, Hikaru Sato acenou com a cabeça em compreensão. Isso é para evitar que a falsa acusação também seja exposta e adicionar outro artigo ao seu crime. Por isso a promotoria foi retirada com urgência. Após falar, Hikaru Sato fez bico novamente, acenou para a cena e disse: já entendi a situação. Se não há mais nada, pode ir. Sim. Sinto muito por incomodar Hikaru Sato hoje, então me retirarei primeiro. Depois de se curvar profundamente mais uma vez, Sena partiu rapidamente. Hikaru Sato deixou que ela se desculpasse e fosse embora, sem se dar ao trabalho de encará-la. Embora Sena o tratasse com respeito agora, após tudo o que aconteceu antes, ele não queria vê-la nem pintada de ouro. Isso é impressionante. Comparado ao tipo de mulher que não consegue se casar, Hikaru Sato estava mais interessado em outro fato. Deveria ser dito que a família dos Shines, conhecida como a Adaga do Reino, é eficiente. Nós quebramos o círculo mágico que encobria a verdade apenas ontem à noite. Como resultado, eles reagiram imediatamente, mobilizaram pessoas durante a madrugada e conduziram inspeções surpresa logo pela manhã. A ação foi realmente rápida. Eles são dignos da fama que possuem, não é, Darkness? Ahaha. Sim, muito rápido. Envergonhada, Darkness estava aterrorizada, sem saber por que Hikaru Sato a mencionara. Ao mesmo tempo, ouvir Hikaru Sato elogiar tanto a família dos Shines na frente dela a deixava extremamente embaraçada. Se não fosse por seus sapatos, seus dedos dos pés estariam cavando o chão de tanta vergonha. Darkness não conseguia ficar parada, então sorriu secamente e levantou o argumento que havia pensado antes. Mas pode não ser que eles tenham reagido apenas ontem à noite. Pode ser que estivessem preparados há muito tempo, e a mão de obra já tivesse sido convocada, apenas coincidindo com a nossa ação. Ah, é? Que coincidência, não é, Darkness? Por que perguntar para mim? Com um rugido interno, Darkness forçou um sorriso. Sim, que coincidência. De qualquer forma, o fato de a outra parte retirar o processo tão rapidamente também se deve em parte aos dos Shines, então devo agradecê-los. Darkness respirou aliviada quando viu que Hikaru Sato parecia ter sido enganado pelo seu argumento. É isso mesmo. No entanto, antes que ela pudesse relaxar completamente, a próxima frase de Hikaru Sato a fez quase desmaiar. Já que a família dos Shines participou da investigação de Ardap e eles virão a Axel, vamos aproveitar a oportunidade para visitar a família dos Shines e agradecer pessoalmente, certo? Não, você não pode. Capítulo 90. Já que o pessoal da família dos Shines me ajudou e por acaso virá a Axel, poderíamos aproveitar a oportunidade para visitar minha casa e expressar nossa gratidão pessoalmente. Não. Ouvindo a proposta, Darkness objetou subconscientemente. Sua reação foi tão violenta que Megumin e os outros foram atraídos por ela, olhando-a de forma estranha. Por que não? Embora a outra parte possa não ter tido essa intenção, o Sato foi ajudado. Não é normal ir até lá agradecer? Isto. Sinto que há algo estranho com Darkness hoje. Onde? Sentindo o olhar de Megumin e dos outros mudar, Darkness congelou, sentindo um suor frio escorrer. Sim. Às pressas, ela começou a falar bobagens. Ouvi dizer que as pessoas da família dos Shine são muito difíceis de lidar. Sério?
Olhando para ela com desconfiança, Megumin retrucou. Mas ouvi dizer que o estilo familiar dos Dustines é rigoroso, que é um tipo raro de nobre respeitado, que trata os servos com muita bondade, busca justiça para as pessoas comuns e são nobres fáceis de contatar. Isso são apenas rumores. Desesperada, ela abriu a boca indiscriminadamente e após ser refutada, Darkness continuou a inventar absurdos. A família Dustines é a que mais despreza os plebeus. Até os nobres eles matam sem dó, quanto mais pessoas comuns. A razão pela qual eles parecem gentis é apenas para usar os plebeus para testemunhar contra outros nobres que fizeram coisas ruins, para que possam encontrar um motivo para atacar esses nobres. Vendo Darkness corada e inventando mentiras autodestrutivas, Hikaru Sato e Chris, que conheciam sua verdadeira identidade, acharam tudo muito estranho. Megumin e Union, por outro lado, pensaram que o rosto vermelho de Darkness era de raiva e acabaram acreditando. Elas pareciam chocadas com suas visões de mundo abaladas. Já que Darkness disse isso, a família Dustines é realmente uma hipócrita arrogante. Como pode ser? É esse o caso. Eu pensava que a família Dustines fosse boa. Não é normal? Vendo que Megumin e as outras estavam frustradas, Hikaru Sato deu de ombros e continuou colocando lenha na fogueira. Afinal, aquele é um lorde nobre que está no topo. Mesmo que a aparência seja gentil, a arrogância que pertence aos nobres em seus ossos não pode ser escondida, não é, Darkness? Por que me perguntar isso? Ahaha. Sim, sim. Rugindo em seu coração, Darkness só pôde forçar um sorriso. Os chamados maus hábitos dos nobres são assim, então ainda é melhor não pensarmos em visitar. Como um aventureiro comum como nós poderia ser recebido? Ir lá é apenas se humilhar. Você está certa. O abismo entre a identidade do aventureiro e a do Lorde Nobre é realmente muito grande. Concordando com as palavras de Darkness, após ver a jovem dama ficar aliviada, ele prosseguiu. Mas Sato Hikaru virou a cabeça novamente. Darkness, não se esqueça, nós não somos aventureiros comuns. Dito isso, Hikaru Sato apontou para o quadro de missões, que estava no topo há anos, mas agora exibia um grande aviso de recompensa. Veja, nós resolvemos o esquadrão lendário da ultra-perigosa fera serpente aquática de várias cabeças, que nem o reino consegue parar. Como se não tivesse visto o rosto de Darkness empalidecer, Hikaru Sato continuou imponente. Os monstros que o reino despachou para toda a cavalaria e que só conseguiram repelir temporariamente foram atacados pelo nosso esquadrão de 6 pessoas. Então, não seria demais dizer que nosso grupo pode resistir à eficácia de combate de uma ordem de cavaleiros, certo? Dito isso, Hikaru Sato deu um tapinha no ombro de Darkness e disse com confiança. Acredito que não importa o quão orgulhosa seja a pessoa da família Dustines, ela sempre dará o devido respeito ao enfrentar uma ordem de cavaleiros. Gu? Isso? Não é a mesma coisa. Embora estivesse encurralada, Darkness ainda tentava lutar. Embora os cavaleiros sejam o nível mais baixo, eles ainda são nobres. E os chefes das ordens são geralmente grandes nobres. Mas aventureiros são apenas civis no final. A natureza é completamente diferente. Mesmo que formos visitar, seremos desprezados e mandados embora. Após falar, Darkness, que havia se soltado completamente, corou e acrescentou viciosamente. As pessoas da família Dustine são caras tão vulgares e insuportáveis. Vendo que Darkness se esforçou tanto, Hikaru Sato e Megumin se entreolharam e acenaram tacitamente. Nesse caso, esqueça a visita. Sim, esqueça isso. É só um nobre arrogante. Por que deveríamos nos apressar para visitar? Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!